Bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos aqui numa situação artificial um pouco, gravando uma conferência que vocês verão quando vocês puderem. Então, eu sou Laura Câmara Lima, sou psicóloga, doutora em psicologia social, pós-doutora em psicopatologia e psicodinâmica do trabalho pela Universidade Paris 5. Sou professora associada da Unifesp e a minha área de atuação, tanto em ensino, pesquisa como extensão, é a saúde mental relacionada ao trabalho. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer aos organizadores da CIPAT, da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde, da PUC de São Paulo, assim como aos organizadores da CIPAT do Hospital Santa Lucinda, de Sorocaba, São Paulo, pelo convite para estar fazendo essa conferência hoje com vocês. O título da conferência vai ser Síndrome de Burnout, Riscos e Prevalência em Profissionais da Saúde no Contexto Hospitalar em meio à pandemia Covid-19. Então, agora eu vou iniciar a apresentação. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer brevemente os tópicos desta apresentação. Então, nós vamos fazer uma pequena definição da síndrome de burnout, falar um pouco da legislação, dos aspectos ocupacionais e clínicos. Em seguida, vamos falar da prevalência de estresse e burnout em profissionais da saúde, especialmente no contexto hospitalar. Em seguida, vamos falar da incidência e risco de burnout pré e pós-pandemia de Covid-19, apresentando estudos internacionais e brasileiros. Bem, a síndrome de esgotamento profissional, também conhecida como burnout, tem fatores de risco de natureza ocupacional. O agente etiológico, considerado aí no decreto 3.048 da Previdência Social, é o ritmo de trabalho penoso. O código na CID é Z56.31. A síndrome é reconhecida, essa síndrome, como sendo um transtorno mental relacionado ao trabalho, e ele está descrito, então, no Manual das Doenças Relacionadas ao Trabalho. Vale dizer que nesse manual tem todas as doenças relacionadas ao trabalho de todos os sistemas, né? E no capítulo 10 tem todos os transtornos mentais e comportamentais relacionados ao trabalho. Dos transtornos que tem lá, como depressão, estresse pós-traumático, neurastenia, insônia, entre outros, o burnout é o único que é reconhecidamente de natureza ocupacional. Não existe burnout que não seja ocupacional, tá? Hoje em dia se fala um pouco de burnout maternal, de outras formas, mas o burnout, a síndrome, foi definida em situações de trabalho. Vale dizer também, uma pequena parte, sobre as doenças relacionadas ao trabalho, manual. Existe esse manual desde 99, uma lista de doenças. Recentemente, em 28 de agosto, se ampliou esse manual de doenças, incluindo, inclusive, a COVID, como uma doença relacionada ao trabalho, que nós consideramos uma importante conquista para os trabalhadores, especialmente aqueles que se expõem à COVID cotidianamente para trabalhar, porque quando a COVID é reconhecida como doença relacionada ao trabalho, se a pessoa se adoece, o trabalhador adoece, ou se porventura ele vem a óbito, ele está mais protegido, tanto ao nível dos benefícios da Seguridade Social, da Previdência Social, como a sua família vai estar mais protegida ao nível da pensão. Se a doença for reconhecida como relacionada ao trabalho, não tem tempo de carência, o benefício é mais importante, e quando ele volta ao trabalho, ele tem a garantia de 1 ano de emprego. Então, era uma luta muito importante e foi uma conquista ter incluído a COVID como uma doença relacionada ao trabalho, mas alguns dias depois, no dia 2 de setembro, o ministro da Saúde soltou uma outra portaria, tornando sem efeito essa portaria anterior, que incluía a COVID, e aí ficamos alguns dias sem nenhuma manual de doenças, e aí, finalmente, em 8 de setembro, uma outra portaria redeterminou a lei anterior, de 99, como sendo válida, então, atualmente, estamos com esse manual. Então, se vocês se interessarem em saber mais sobre burnout, vocês procurem esse manual na internet, e lá vocês vão achar explicações, vários detalhes sobre burnout também.
Bom, o que é o estresse ocupacional? O estresse ocupacional não é burnout, mas seria talvez uma das causas do burnout. É definido como um processo no qual o indivíduo está inserido em um determinado ambiente de trabalho em que percebe as demandas laborais como estressoras, a tal ponto que excedem a capacidade de enfrentamento do profissional e provoca reações negativas, tanto ao nível físico como mental. Então, é um estresse excessivo que o trabalhador não consegue lidar. Quais são os fatores estressores no ambiente de trabalho, segundo Erosa? Sobrecarga de trabalho, excesso ou falta de trabalho, exigência de rapidez em realizar as tarefas, necessidade de tomar decisões, fadiga por esforço físico importante, número excessivo de horas de trabalho e mudanças no trabalho. Outros fatores também que podem ser incluídos, como estressantes, estressores no trabalho, são a exigência para a realização das tarefas, o nível de exigência, a carga e a sobrecarga de tarefas, pode ser pouca carga também, a monotonia também é um fator de estresse no trabalho, que não é o caso hoje em dia, a gente sabe, né? Mas alguns porteiros, algumas pessoas que trabalham em lugares ermos e que não passa muita gente, por exemplo, sofrem desse mal. Organização e gerenciamento do trabalho, a falta de decisões ou decisões contraditórias, e aí o trabalhador fica sem saber a qual das ordens atender, a quais as diretivas a seguir, né? A burocracia ou o autoritarismo no trabalho também. Os papéis desempenhados no trabalho pode ter contradição, sobreposição de papéis e as ambiguidades relativas à formação do trabalhador e ao poder. Então, às vezes, nem sempre a hierarquia que é organizacional teórica é seguida, e isso muitas vezes cria algumas tensões no ambiente de trabalho. Também o fato de não ter perspectiva de carreira é um fator estressor. Os horários de trabalho, que podem ser inconvenientes ou sacrificantes para o trabalhador, as limitações no contato pessoal, então, às vezes, por excesso de trabalho, às vezes, pelo modo como o trabalho é organizado, os trabalhadores não podem trocar entre si, e a troca é muito valorizada para a saúde mental no trabalho. Pouca segurança no emprego, então, as pessoas têm medo de perder o emprego, e isso gera uma tensão constante. Às vezes, elas sofrem ameaças também de perda de emprego, né? Hoje em dia é bem comum. Os riscos físicos e químicos também, que geram uma tensão suplementar, e o problema na interface lar-trabalho, às vezes para conciliar a vida pessoal com a vida profissional, muitas vezes, por exemplo, os profissionais da saúde, como vocês, às vezes questões de turno, questões de excesso de trabalho, os horários de trabalho que são incompatíveis com os horários dos familiares. Bem, falando agora mais especificamente do burnout, o esgotamento profissional, é uma síndrome, e a imagem que se dá a essa síndrome é um palito de fósforo, que primeiro está aceso e bem brilhante, em seguida queimado e esgotado, né? Então, é assim a imagem para dizer de um profissional que inicialmente dá tudo para o trabalho, que é muito dedicado, que é muito empenhado, que é muito perfeccionista, que quer fazer as coisas muito bem feitas, e depois ele fica, talvez por frustrações, por excesso de trabalho, por várias questões que nós vimos antes, ele fica como queimado no trabalho, esgotado, ele já não tem vontade de mais fazer nada, ele não é mais capaz de dar nenhum esforço para o trabalho. Então, como é a definição dessa síndrome? É uma resposta prolongada aos estressores emocionais e interpessoais crônicos no trabalho. Então, aqueles estressores do trabalho que eu falei antes podem ser excessivos para o trabalhador e aí ele pode ficar esgotado profissionalmente. Pode ser resultante da vivência profissional em um contexto de relações sociais complexas, envolvendo a representação que a pessoa tem de si e de outros. Isso vale dizer que o burnout é uma doença que acomete especialmente trabalhadores das relações, trabalhadores dos serviços, trabalhadores que lidam com pessoas, que atendem clientes, que atendem pacientes, ou que, por exemplo, são professores e atendem alunos, né? Então, é uma doença um pouco relacional, esgotamento, que tem ligação com esse fator relacional. O trabalhador, que antes era muito envolvido afetivamente com seus clientes, com seus pacientes ou com o trabalho em si, desgasta-se em um dado momento, como eu falei antes do palito de fósforo. O trabalhador perde o sentido de sua relação com o trabalho, desinteressa-se e qualquer esforço lhe parece inútil, ele não aguenta mais, ele não pode mais.
É importante saber que essa síndrome é caracterizada somente quando há alteração de 3 elementos, 3 dimensões. A primeira, exaustão emocional. A exaustão emocional é um sentimento de desgaste emocional, esvaziamento afetivo. Então, é quando a pessoa não aguenta mais, ela não tem mais capacidade de lidar com nenhum problema, ela se desestrutura facilmente, ela tem vontade de chorar, ela não dá mais conta das coisas, então é uma falta de resiliência, a gente poderia falar também, em relação às emoções que são exigidas para você poder se manter trabalhando. O 2, a despersonalização. É uma reação negativa, uma insensibilidade, um afastamento excessivo do público que deveria receber os serviços ou o cuidado do trabalhador. Então, como eu acabei de falar, o burnout acomete profissões onde há relações. Então, por exemplo, o atendimento a um cliente, o atendimento a um paciente ou a um aluno, se for professor, e de repente, quando essa despersonalização, que também é conhecida como cinismo ou insensibilidade, está forte, então o professor não aguenta mais ouvir falar de aluno, o cuidador não aguenta mais ouvir falar de paciente, e a pessoa que trabalha em serviço não aguenta mais ouvir demandas de cliente, perde a paciência, não quer mais atender, às vezes pode ser até agressivo ou indiferente. E 3, a diminuição do envolvimento pessoal com o trabalho, ou um sentimento de diminuição de competência e de sucesso no mundo do trabalho, uma falta de realização profissional. Então, isso foi definido por Messerschmitt e Jackson, já faz algum tempo, nos anos 80, e essa definição tem se mantido até hoje. A síndrome de burnout, então, assim, relacionando os 3 fatores, o esgotamento se inicia, geralmente é o esgotamento emocional que se inicia, e aí, quando a pessoa está esgotada emocionalmente, ela vai tender a se distanciar emocionalmente e cognitivamente do trabalho, presumivelmente como um modo para conter a sobrecarga, e aí ela pode adquirir essa despersonalização ou cinismo. E aí, devido a isso, ela vai ter uma redução da realização pessoal, um sentimento de ineficácia, e em função do esgotamento, do cinismo ou de uma combinação dos dois. Quais são os riscos ocupacionais para o burnout? O burnout apresenta um risco para profissionais que estão expostos a excesso de trabalho, às vezes por falta de pessoal, então estou fazendo o trabalho de várias pessoas, de vários trabalhadores, ocupando vários postos simultaneamente, que trabalham em organizações que estão passando por reestruturações, fusões ou desmembramento, ou que vivem ameaças de mudanças compulsórias na organização de trabalho ou na jornada de trabalho. Então, acho que a gente pode dizer que o contexto atual de Covid, que mudou muito a nossa maneira de trabalhar, de praticamente todos os trabalhadores, de alguma forma, também é um fator de risco para o burnout. Porque houveram muitas mudanças, muitas vezes não controladas, muitas vezes que a gente não assimila e muitas vezes constantes, como nos profissionais da saúde, as mudanças constantes de protocolos sem ter uma certeza exata do que é para fazer. Ou então profissionais que passam por declínio significativo na situação econômica, então às vezes a pessoa perde status, ela é destituída de um cargo que ela ocupava antes, ela é passada para um cargo de menor importância, e isso também pode ser um fator de risco para o burnout. E, além disso, todos os fatores de insegurança social e econômica aumentam o risco de incidência do esgotamento profissional. Então, hoje também, com essa insegurança em relação ao futuro, ao que vai ser depois da pandemia, ou mesmo durante a pandemia de Covid, é uma situação social e econômica que gera muito a possibilidade de burnout para todos os profissionais. Bem, quais são as ocupações de risco ao burnout? Então, são os profissionais, como eu falei, das áreas relacionais, que estão expostos ao contato pessoal. Por exemplo, trabalhadores da educação, da saúde, da segurança, como, por exemplo, policiais, trabalhadores da assistência social, agentes penitenciários, professores, entre outros. Bem, quais são os sintomas da síndrome?
Começando pelos sintomas físicos, isso vale dizer que não é como a depressão, por exemplo, que você vê a pessoa mais amuada, mais ralentificada, triste, com aquele sentimento triste, com vontade de ficar no quarto escuro, você identifica uma depressão. Então, é um sintoma associado bem característico. O burnout tem vários sintomas que podem estar associados, sem que nenhum seja exatamente característico de burnout, como é uma síndrome. É um conjunto de sintomas que formariam, então, o burnout, tá? Então, começando pelos sintomas físicos que podem aparecer ou não, né, dependendo, é uma composição de sintomas, no caso do burnout, tem a fadiga constante e progressiva, isso é bem característico, a pessoa se sente cansada, que pode se confundir com uma neurastenia, ou pode ser uma neurastenia que evoluiu para um burnout. Um distúrbio do sono, uma insônia, que também é um transtorno mental relacionado ao trabalho, que pode evoluir para o burnout ou estar presente junto com a síndrome de burnout. Dores musculares ou osteomusculares, que pode, então, caracterizar uma LER-DORT, que também pode se associar a um burnout. Cefaleias ou enxaquecas também é um sintoma de neurastenia, que pode estar associado também ao burnout. Perturbações gastrointestinais, imunodeficiência, que acontece quando a pessoa está muito cansada, né, ela começa a ficar imunodeficiente. Os transtornos cardiovasculares, os distúrbios do sistema respiratório, as disfunções sexuais e as mesmo alterações menstruais nas mulheres. Então, o que a gente poderia chamar de distúrbios psicossomáticos também acompanham aí a presença da síndrome de burnout, ou antecedem, né? Os sintomas comportamentais. A negligência ou um excesso de escrúpulos, então a pessoa não liga mais, ou ela fica muito exigente, particularmente exigente, e liga para muitos detalhes, e fica muito estressada quando alguma coisa não acontece do jeito que ela planejou, né? A irritabilidade é bem característico do burnout, então a pessoa fica irritada com tudo, qualquer demanda para ela parece excessiva, demasiada, por mais que ela saiba que é dever dela, ela não aguenta mais receber demandas, né? E isso pode haver, com isso, né, com a irritabilidade, pode vir um incremento na agressividade. Então, como a pessoa está irritada, ela está cansada, ela não aguenta mais, ela pode vir a ser agressiva com colegas ou com as próprias pessoas para quem ela trabalha ou de quem ela devia estar cuidando, né? A incapacidade de relaxar, quer dizer, uma eterna constância, uma vigilância constante, e uma dificuldade na aceitação de mudanças. Então, a pessoa se atém a uma certa maneira de funcionar e não quer sair daquela maneira por nada, né? A perda de iniciativa, então, para de tomar iniciativas, fica no seu cantinho, vamos dizer assim, fazendo o mínimo possível, o aumento de consumo de substâncias, o comportamento de alto risco, então a pessoa já não se cuida mais, então ela pode se expor a risco no trabalho, seja profissional da saúde ou outro profissional, e pode chegar até o suicídio em casos mais extremos. Os sintomas psíquicos são a falta de atenção e de concentração, isso também é bem típico, é como se a pessoa estivesse a cabeça tão cheia de coisas que ela já não consegue mais estar no momento presente, prestando atenção no que ela está efetivamente fazendo. E também o cansaço aliado a isso, né? As alterações de memória, que também estão ligadas a isso, a lentificação do pensamento, então tem uma semelhança nesse caso com a depressão, o sentimento de alienação, ou seja, ela se sente um pouco fora, assim, meio diferente dos outros, como se ela não estivesse no lugar certo, né, como se ela fosse um pouco estranha àquele local, é um sentimento de solidão, ela se sente isolada, ou às vezes ela mesma se isola, ela fica com impaciência. Além disso, ela tem um sentimento de insuficiência, de não estar sendo capaz, uma baixa autoestima, pouco autoaceitação, baixa autoestima já falei, né? Uma astenia, um desânimo, uma disforia, que parece muito semelhante com uma depressão, ou pode estar associada efetivamente a uma depressão, ou uma desconfiança e paranoia, que vai muito com aquele isolamento, o sentimento de alienação. Então, ela começa a desconfiar de todo mundo. E nesse contexto de pandemia, eu acho que isso pode vir a se acentuar, né? As pessoas têm medo de contaminação, têm medo uns dos outros, têm medo de contato, né?
E os sintomas defensivos, então, é a tendência ao isolamento, como foi falado, ou que pode ser também o contrário, um sentimento de onipotência. Ou não pode nada, ou pode tudo, né? São defesas que, às vezes, dependendo do indivíduo, vai acabar tendo a tendência de exercer um ou outro tipo de defesa, né? A perda de interesse pelo trabalho, e às vezes pode se estender até a família, o lazer, os amigos e todo o resto, o absenteísmo e essa ironia e cinismo que já são característicos do burnout. Bem, agora falando um pouco das pesquisas sobre estresse ocupacional e burnout antes do Covid, tá? Então, o estresse ocupacional em médicos, Pinto, em 2010, fez um estudo e viu que o estresse ocupacional pode variar conforme as especialidades que os médicos exercem e o tipo de serviço. 90% dos casos de estresse ocupacional nos profissionais médicos acontecem para aqueles que trabalham nas unidades de terapia intensiva, cirurgiões e anestesistas. Então, eles têm a maior prevalência, que varia entre 50% e 96% de estresse ocupacional. Aí vocês podem notar que são bem essas profissões que estão muito acionadas hoje, no momento da pandemia, né? Os trabalhadores de terapia intensiva, especialmente. E também Moreira, em 2018, viu que as especialidades médicas que tiveram as maiores incidências de burnout em ordem decrescente foram, de novo, a medicina de unidade de terapia intensiva, a medicina da família, que também, né, os médicos da família são expostos a muitas situações, muito sofrimento humano, uma variedade de problemas enorme, então eles também podem apresentar burnout. A medicina de urgência também, pela característica do trabalho, a medicina interna, e a ortopedia, que muitas vezes pegam casos de politrauma, e também pode ser bem complicado lidar com isso, né? Bem, as consequências negativas do burnout no trabalho dos profissionais da saúde. Então, essa autora, Benevides, que é uma autora brasileira que estuda bastante burnout, ela fala que uma das consequências do burnout, parece óbvia depois de tudo que a gente falou, né, é a perda da qualidade do trabalho, as atitudes negativas em relação ao trabalho, a queda da produtividade, podendo também desencadear em problemas de gestão da empresa ou da instituição na qual o profissional está vinculado. Se ele não aguentar mais trabalhar, se ele se isola, se ele está cansado, irritado, ele já não vai poder atender e exercer o seu trabalho da mesma maneira que ele fazia antes. Bem, uma meta-análise realizada por Rodrigues Santos e Souza em 2017, com profissionais da enfermagem, observou, né, estudando estresse ocupacional e burnout, observou que o burnout não é só um problema individual, ele influencia todo o ambiente de trabalho, quando há presença de burnout, em geral por uma causa ocupacional, então vários profissionais estão expostos a essa possibilidade, e quando já alguns estão sofrendo de burnout, obviamente que o clima vai ficando mais pesado e mais difícil de se trabalhar. A fadiga e o estresse podem resultar em efeitos complexos no local de trabalho, o que acaba refletindo numa baixa qualidade do atendimento ao paciente. Isso foi que elas foram estudar, como fica o atendimento ao paciente. E os sentimentos de esgotamento dos trabalhadores acabam sendo desfavoráveis à prática profissional. Ainda nesse estudo, os eventos, as autoras observaram que os eventos adversos estiveram muito associados à presença de exaustão emocional nas unidades investigadas. Então, agora, acho que a gente pode dizer que a Covid é um grande evento adverso e que provavelmente isso está desgastando emocionalmente os profissionais. A saúde, continuando o estudo, né, a saúde dos profissionais e a segurança elas concluem, né, que tanto a saúde dos profissionais quanto a segurança do paciente devem ser geridas de forma simultânea, porque as duas coisas estão muito ligadas. O ambiente de trabalho exigente, juntamente com o mínimo de controle, ou seja, os trabalhadores não conseguem controlar a situação, fazer do jeito deles, ter um pouco de autonomia nas decisões. E o apoio social dos colegas resulta em um aumento do estresse e que tem efeitos na segurança do paciente. Então, elas concluem que condições de trabalho melhores influenciam a segurança do paciente, são mais favoráveis à garantia da segurança dos pacientes.
Agora, falando um pouco de pesquisas internacionais, ainda pré-pandemia, um jornal português publicou uma pesquisa que foi realizada com 1.600 médicos na zona centro, uma zona lá de Portugal, e observou que 40% dos médicos da região sofriam de um elevado nível de exaustão emocional, 17% de desinteresse ou cinismo e 25%, 25,4%, né, de falta de realização profissional. Então, a gente já pode ver que a profissão médica é uma profissão exigente, que já leva uma tendência ao burnout por si mesmo antes da pandemia. Além disso, 16% dessa amostra de trabalhadores sofria de ansiedade e estresse e 24,5% de depressão. São problemas, esses todos que falamos, que afetam mais as mulheres do que os homens. Os trabalhadores do turno noturno e do serviço público também têm mais sinais de burnout. E os médicos mais novos, que têm de 26 a 35 anos, apresentam valores mais elevados na despersonalização ou no cinismo, né, naquela insensibilidade em relação aos pacientes, enquanto que os que têm entre 36 e 45 anos apresentam mais exaustão emocional. Desculpa, então os mais novos, não só despersonalização, como realização profissional, eles sofrem mais desse mal, enquanto que os mais velhos, vamos dizer assim, o de idade média, né, mediana, apresentam mais exaustão emocional. Isso esteja talvez ligado ao nível de responsabilidade que cada um tem, e aí a reação que vai ser criada a partir do nível de responsabilidade, ou talvez os mais novos tenham muita expectativa de carreira, e quando eles se veem frustrados, ficam com esse sentimento de não realização profissional. Bem, agora falando da época das pandemias, né? Então, primeiro vou falar da pandemia de SARS, que vocês sabem foi também uma doença causada por um vírus e que tem sido usada para comparativos, já que existem poucos estudos sobre Covid, a gente tem se voltado para alguns estudos realizados depois da pandemia de SARS e também alguns estudos sobre Covid-19. Então, primeiro, as consequências da SARS-CoV-2 na China. Foi um estudo de Bai, de 2004, elas observaram que os profissionais da saúde que estiveram em contato com pessoas que foram contaminadas pela SARS-CoV-2 tiveram sintomas como transtorno de estresse agudo, entre outros sintomas. As equipes que permaneceram ativas manifestaram maior incidência de ansiedade, irritabilidade, exaustão, insônia, estresse crônico, em decorrência da intensidade do trabalho que lhes foi imposto. Então, isso já é um alerta para a gente que essa exposição ao trabalho penoso, intenso, durante uma pandemia, pode ter pode causar transtornos mentais nos profissionais da saúde. Na Coreia também se viu, nessa mesma questão das outras síndromes respiratórias, que houve muita exaustão emocional dos profissionais da área da saúde, uma vez que eles tiveram alta demanda de trabalho em curto espaço de tempo, e aí os autores, né, Orwell e All, eles enfatizam que é importante identificar as necessidades, as preocupações dos profissionais para desenvolver estratégias para proteger, especialmente aqueles que estão na linha de frente no combate à pandemia. Na época era uma outra, mas hoje em dia a gente pode aplicar isso para a Covid. Atualmente, já pensando na Covid-19, Zhang estudou, né, em estudo recente, publicado recentemente, se refere a problemas psicológicos e mentais que acometeram médicos que trabalham durante a pandemia de Covid na China. Também na China ainda, um estudo sobre profissionais da linha de frente, dessa vez em hospitais, e foi o estudo realizado por Lai e All em 2019, em estudo realizado em Wuhan, que vocês sabem que foi a cidade, que foi o epicentro onde se iniciou a pandemia de Covid, eles observaram que 29% dos profissionais da saúde pegaram o vírus, né, foram contaminados. E aí eles fizeram uma pesquisa em 34 hospitais, 20 que eram na própria cidade de Wuhan, dos quais 10 eram dedicados à Covid e 10 não, e mais 7 hospitais de outras regiões da província de Hubei, que é onde ficava Wuhan,
e 7 de outras províncias, para fazer um comparativo, né, em hospitais com Covid ou não, no epicentro ou fora. E aí eles observaram que estar na linha de frente é um fator de risco para doenças psiquiátricas, tais como depressão, ansiedade, insônia e estresse. Ser mulher e estar em cargos intermediários também estava associado com uns sintomas severos de depressão, ansiedade e estresse. E aí o estudo conclui que é importante pensar em intervenções para promover o bem-estar mental para os profissionais, né? Já que eles estão sendo acometidos de transtornos psiquiátricos, a gente precisa cuidar disso e tentar prevenir ao máximo possível. Outro estudo feito por Lee, em 2020, publicado em 2020, observou que médicos que estão trabalhando diretamente na saúde, na linha de frente do combate à Covid, comparado com não médicos, os médicos, então, apresentam maior prevalência de ansiedade, insônia, somatização, sintomas obsessivos compulsivos e depressão. Isso tudo é de maneira significativa, estatisticamente significativa. Então, ser médico e trabalhar na Covid é um fator de risco aí para doenças mentais. Na Itália, os profissionais da saúde também ficaram expostos a situações bem complicadas, vocês devem ter acompanhado, houve um grande contágio dos idosos, e isso gerou um estado de calamidade pública na região do norte da Itália. Aí, às vezes, os profissionais tinham que escolher para quem eles davam os respiradores e para quem eles não davam. Então, eles sofreram de uma intensa carga mental no trabalho, uma demanda moral e afetiva muito forte, e aí o Médicos Sem Fronteiras estima que a equipe médica está trabalhando além do seu limite. Isso é muito perigoso para a saúde mental. Na Espanha, um estudo realizado por Rodrigues e Sanches, publicado agora, em 2020, observou que em abril, de cada 10 infectados por Covid, 3 eram profissionais da saúde. E aí eles observaram que durante a pandemia, né, no cume da pandemia, eles tiveram que trabalhar mais horas, dobrar plantões, não ter tempo para recuperar e garantir uma boa performance, ficaram muito fadigas, que levou ao maior risco de acidentes, de infecção, e a troca de turnos criou muito problema de conciliação com a vida familiar e aumentou a tensão a qual estiveram expostos esses profissionais. Esses autores falam de sobrecarga quantitativa, que eles distinguem da qualitativa. Então, a sobrecarga quantitativa é o excesso de horas trabalhadas devido à carência de profissionais que gera exaustão física e mental. E a sobrecarga qualitativa é devido a ter que lidar com demandas excessivas ao nível cognitivo e emocional, como, por exemplo, escolher para quem dá respirador, como falamos antes. Os profissionais se sentem inefetivos, desamparados, sobretudo devido a essa carga emocional qualitativa. Então, já é meio caminho andado para o burnout, como nós vimos antes, né? O estresse pós-traumático aumenta a chance de burnout, que, por sua vez, aumenta a tendência ao isolamento. E aí, considerando que, além disso, tem as medidas de distanciamento social e o medo de contaminar os entes queridos, a conclusão desses autores foi que esses profissionais da saúde estão merecendo muita atenção e muito cuidado, porque senão eles vão tender a se isolar, não vão mais conversar uns com os outros, não vão mais trocar com os parentes, e isso não vai ajudar a melhorar a saúde mental deles. Ainda na Espanha, Martínez e Lopes publicaram um estudo recentemente, que foi realizado com médicos, enfermeiras e auxiliares de enfermagem da linha de frente, em hospitais, no auge da pandemia, e nessa amostra, então, deles tinha 79% de mulheres com idade média de 42 anos, e metade eram enfermeiras. A despersonalização atingiu 38,9% desses profissionais, quase metade, né? E as outras dimensões, que são a falta de realização profissional e o cinismo, 20%. A falta de equipamentos de segurança foi considerado o maior estressor. A exaustão emocional ficou associada à necessidade de ter tratamento psicológico, foi maior em médicos e enfermeiras. Talvez porque a demanda para os médicos e enfermeiras que têm que tomar decisões seja maior, então por isso eles ficam mais exauridos. Os autores explicam que, pelo medo de ser contaminado, pela responsabilidade de salvar vidas e fazer escolhas no momento de internar alguns pacientes e outros não, por isso que os médicos e enfermeiras são mais expostos à exaustão emocional.
somente 26% avaliaram precisar de suporte psicológico. Então, a gente está falando aqui de condições muito ruins, só que somente mais ou menos um quarto desses profissionais acharam que estavam precisando de acompanhamento. No entanto, 90%, 90,4%, considerava importante que o hospital oferecesse algum tipo de acompanhamento psicológico e 43,3% estimava que talvez precisasse no futuro. Então, aí eu já faço um alerta. Muitas vezes os profissionais da saúde, que são acostumados a ser independentes, fortes, trabalhadores, incansáveis, às vezes eles não conseguem enxergar os próprios limites. Além disso, existe bastante preconceito contra o adoecimento em saúde mental. Então, talvez a gente tenha que romper algumas barreiras que até os próprios profissionais estejam tendo, de procurar cuidado, né? Então, a gente tem que ficar bem alerta, e vocês que são profissionais da saúde também tem que ficar bem alerta aos sintomas, a como vocês estão se sentindo, e não hesitar em procurar ajuda. Bem, no Hospital São Paulo tem uma equipe da psiquiatria, junto com a escola de enfermagem, a residência multiprofissional, que estão oferecendo assistência médica e atendimento aos trabalhadores da área de saúde, e também os trabalhadores do apoio, limpeza, segurança e administrativo no Hospital São Paulo, e observaram uma demanda emocional muito elevada, com desgastes físicos e dificuldade, inclusive, de logística pessoal, de se organizar na vida para atender essas demandas aí novas que vieram junto com a Covid, e às vezes incluindo até mudança de casa ou afastamento de pessoas queridas, né? Muitos profissionais da saúde optaram por isso, e morar em outro lugar, de medo de contaminar os familiares. A organização do trabalho dos profissionais no Brasil, segundo uma entrevista dada pela professora Carmita Abdo, da psiquiatria da USP, ela observou que os profissionais da saúde, uma pesquisa que ela fez, né, estão trabalhando com turnos de mais de 12 horas, aumentaram muito o número de plantões por semana, o que significa noites mal dormidas, tiveram que atender a novos procedimentos de segurança e higiene, quer dizer, todo aquele tempo para se paramentar e desparamentar, que também está acompanhado de muita tensão, porque lembra o risco de contaminação, um estado de vigília constante para não se contaminar, uma pressão para não perder pacientes, o que vem acontecendo de alguma maneira, né? E um trabalho quase triplicado pela frequência de casos, que em alguns momentos aumentam, outros diminuem, e o profissional não consegue controlar isso e tem que atender, né? Aí eu mesma analisando quais são os fatores emocionais que estão ligados a toda essa situação, foi dita pela professora, o medo de ser contaminado, fatores mais emocionais, né? O medo de ser portador assintomático do vírus e contaminar os familiares. Então, numa pesquisa que eu estou fazendo, vou falar um pouquinho mais adiante, a gente observou, ainda não, a pesquisa está acontecendo agora, não acabamos ainda de coletar os dados, mas já observamos que o medo de contaminar os próximos, os familiares, é maior do que o medo de se contaminar a si mesmo, ser muito presente. O medo de perder pacientes ou de não oferecer o tratamento adequado, o fato de ter que tomar decisões que implicam, às vezes, escolhas difíceis para quem dar o leito de UTI ou respirador, como vimos na Itália, a falta de evidências científicas comprovadas e de protocolos seguros e testados é um fator bem estressor, especialmente para médico, que está muito acostumado a trabalhar com protocolos e com evidências científicas, e nesse momento a gente não dispõe de tanta, embora isso tenha evoluído desde o começo da pandemia, agora a gente já sabe muito mais do que sabia 6 meses atrás, então isso tem ajudado mais aos médicos. Mas ainda assim não se tem muita certeza de quais são as melhores condutas, os melhores tratamentos, inclusive existe muito atravessamento de questões ideológicas ligadas a esses tratamentos, muitas vezes pessoas que nem são da área da saúde estão interferindo nisso, né, e valorizando alguns tratamentos em detrimento de outros, e tudo isso através do trabalho dos profissionais, e deve gerar, então, uma insegurança muito maior. E aí o cansaço, a fadiga física e mental, e a frustração diante da impotência e do desconhecimento. Então, tudo isso que falamos antes mostra, né, para concluir, que existe uma predisposição ao burnout em profissionais da saúde de maneira geral, e particularmente em médicos durante a pandemia. Em relação ao fator exaustão emocional,
existem inúmeros agentes estressores presentes no ambiente de trabalho, o excesso de trabalho, as escolhas difíceis, a exposição à morte. Ao nível da realização pessoal, existe uma ameaça, porque as condições de trabalho não estão sendo as melhores, mais adequadas ao exercício ético e técnico da profissão, com qualidade, como as pessoas, os trabalhadores gostariam de fazer, né, em condições de segurança, inclusive, muitas vezes não há proteção suficiente. E a insensibilidade pode ser uma estratégia utilizada para se defender contra o sofrimento gerado e o medo diante dos casos de contágio de óbito. Então, só falando brevemente, eu estou realizando uma pesquisa juntamente com uma aluna, Gabriela Neto, sobre os médicos na linha de frente à pandemia Covid-19 e a incidência de burnout. E só para apresentar um pouquinho de resultado, né, tinha uma questão que a gente pedia 3 palavras associadas ao que eles pensavam quando pensavam em Covid, e os médicos que não estão na linha de frente, eles colocam essas palavras aí, que são mais ligadas à prevenção, à segurança, à higiene, à proteção, aos cuidados, ao suporte, enquanto que os médicos que estão na linha de frente falam bastante de medo, de cansaço, estresse, irritabilidade, preocupação, exaustão, né? Então, uma pequena amostrinha dos resultados, porque a gente ainda não acabou a pesquisa. E agora, para finalizar, eu gostaria de apresentar para vocês, existem já estudos que preconizam o que se pode fazer para auxiliar os profissionais da saúde a manterem a saúde mental, mas eu peguei um exemplo, não dava tempo de falar muita coisa, eu peguei uma cartilha da Organização Mundial de Saúde, que tem uma mensagem para profissionais da saúde e uma mensagem para gestores. Então, a mensagem para profissionais da saúde diz o seguinte: o estresse não é reflexo de fraqueza e de competência nesse contexto. Então, para os profissionais como vocês mesmos que estão me assistindo, talvez sejam profissionais da saúde, e é preciso saber que o estresse não quer dizer que vocês estão fracos ou não estão dando conta, é normal, vamos dizer assim, nesse contexto. Então, é importante saber cuidar da saúde mental e do seu próprio bem-estar para se manter saudável e manter a qualidade do seu trabalho. O cenário da Covid é novo e sem precedentes, então é preciso encontrar novas estratégias para se dar conta disso. Mas pensando que não é uma corrida de velocidade, um sprint, sim, uma maratona, quer dizer, a gente tem que resistir, não adianta fazer alguma coisa momentânea, tem que ser uma estratégia duradoura. É preciso se cuidar, se repousar, se fazer pausas entre os plantões, comer saudavelmente, ter atividade física e, sobretudo, manter o contato com amigos e parentes. Mas aí vocês podem pensar, mas eu não tenho tempo, eu estou sendo muito chamado, mas tem que arranjar um jeito de fazer essa gestão. Nem sempre é possível responder a todas as demandas e a gente tem que saber quais são os nossos limites. Evitar estratégias como consumir bebidas, drogas e tabaco, porque elas vão ajudar, talvez temporariamente, mas vão atrapalhar no final, né? Outra, ainda continuando a mensagem, né? Alguns profissionais têm sofrido de preconceito, estigma e evitamento por conhecidos e familiares, pela população em geral, às vezes até por colegas, porque eles contraíram Covid, por exemplo. Então, é preciso manter o contato com os familiares e com as pessoas, conversar com os profissionais, conversar com os colegas, os gestores e as pessoas em quem vocês tiverem confiança para procurar apoio e suporte social. A palavra, a troca por palavras, a exposição do que a gente está sentindo é muito importante nesse momento para construir soluções conjuntas, inclusive para pegar ideias com os colegas, né? E também fazer a Organização Mundial de Saúde preconiza ainda fazer uso de mensagens compreensíveis quando lidar com pessoas com dificuldade intelectual, cognitiva ou psicológica, e não usar somente mensagens escritas, fazer uma troca verbal. Saber fazer o suporte das pessoas que forem atingidas pela Covid e os encaminhar para os serviços adequados e também trabalhar um pouco esse estigma que está relacionado com os problemas de saúde mental e procurar assistência e inclusive encaminhar pessoas para procurar assistência quando vocês avaliarem que é necessário. E a mensagem para gestores é que a situação atual exige medidas a longo termo, e que
os gestores têm que manter as suas equipes protegidas do estresse crônico e dos problemas de saúde mental que podem prejudicar o exercício da função, como a gente viu. Não adianta insistir, porque muitas vezes isso vai gerar mais acidentes e vai baixar a qualidade do cuidado, como vimos aí em estudos que referimos. Fornecer informações atualizadas e precisas para todos, rodiziar, se possível, os profissionais, deixando-os em funções mais estressantes em um momento e depois em menos estressantes em outros, mesclar os profissionais mais experientes com os menos experientes para que possa haver maior número de trocas, como a gente viu em outros estudos, a idade e às vezes a experiência muda o tipo de afetação que as pessoas vão ter em relação ao burnout e outras doenças mentais, flexibilizar os horários para facilitar o convívio com os familiares, assegurar que os profissionais tenham acesso ao suporte psicológico e facilitar, inclusive, o acesso, né, possibilitar que as pessoas vão procurar esses cuidados, cuidar também para que os gestores se cuidem, tornando-se até, às vezes, exemplos do cuidado e do manejo do estresse, orientar e instruir toda a equipe, incluindo enfermeiras, urgentistas, voluntários e professores, líderes comunitários, todo mundo que estiver relacionado na área do hospital ou das unidades de saúde, e oferecer os primeiros socorros psicológicos para quem precisar, podendo ser profissionais ou público em geral, né? Encaminhar as urgências de saúde mental, como, por exemplo, delírios, ansiedade, depressão severa, que tem aparecido às vezes, né? Porque esse contexto pandêmico pode propiciar que surtos aconteçam, né? E encaminhar, então, se houver isso, para serviços especializados e fazer treinamento quando possível. Assegurar o fornecimento de remédios psicotrópicos para aqueles que precisarem. Então, essas são as recomendações da Organização Mundial de Saúde. Aqui estão algumas referências, e eu finalizo agradecendo, deixando aí meu e-mail de contato, que é lima.laura@unifesp.br, e se alguns das pessoas que estiverem me assistindo forem médicos e quiserem participar da nossa pesquisa, estão convidados. Aqui está o link, mas se for difícil anotar aí, elas podem me procurar por e-mail, eu passarei o link da pesquisa que estamos fazendo. Então, obrigada e até uma próxima. São 3 pessoas no modo livre. E é o mapa mais